E como é que era viver na Suíça? Eu tenho uma baita curiosidade de visitar a Suíça. Como é que é a vida lá? A vida, quando eu era criança lá, é uma coisa, hoje ainda tem, mas a Suíça não é mais aquele país que eu vivi quando criança. Porque, como que era? Eu tinha, em termos de liberdade, era enorme a liberdade que eu tinha. A gente ia a pé para a escola, todo dia, qualquer que fosse o tempo. Em uma época eu trabalhei aqui no escritório de advocacia e eu ia de táxi e voltava a pé. Quase 6 quilômetros. Todo dia eu voltava a pé. Com chuva, com qualquer tempo. E as pessoas olhavam assim, mas escuta, você vai sair com esse tempo? Só um dia depois que eu fiz o link. A gente ia para a escola, qualquer que fosse o tempo, com sol, chuva, neve, frio, granizo. A gente ia, voltava para o almoço para casa, ia de novo e voltava, qualquer que fosse o tempo. Então, eu me habituei a sair em qualquer tempo, porque como tem muito tempo ruim, também você não sai e não vai. E foi interessante observar, porque, assim, os vizinhos da minha tia têm crianças muito pequenas. Eu estou falando, às vezes, bebê. Saíam com o maior tempo ruim, punha lá no carrinho, ia dar uma volta na quadra, todo mundo saindo. Então, essa liberdade, eu podia pegar ônibus para ir para a cidade, ir no bosque, brincar em riacho. Eu cresci no campo. Então, isso era muito legal, era muito gostoso essa parte. Era uma cidade do interior lá, então? Não era... Interior, a 6 quilômetros, presta atenção, a 6 quilômetros da capital. Então é quase grudado, você percebe? Mas é considerado campo e considerado interior. É Berna a capital lá? A capital é Berna, mas quando eu estou falando é a capital do cantão, no meu caso, de Solothurn. Como assim? Você tem a capital do país, que é Berna, mas você tem o equivalente aos estados, que se chama cantões. Entendi. Entendeu? E cada cantão também tem suas próprias normas, é uma confederação. É? A Suíça é uma confederação. Tipo a dos Estados Unidos? Que cada estado tem o seu... Tem as suas particularidades, tem muitas coisas em comum, mas também tem, assim, muitas particularidades próprias de cada cantão. Então você estava a 6 quilômetros dessa capital, não de Berna? É. Entendi. Berna fica mais ou menos a uns 40 quilômetros dali. Entendi. De que idade até a idade lá? Dos 6 aos 12. Dos 6 aos 12. É bastante tempo. E aí, quando tu voltou pro Brasil, tu sentiu muita diferença assim, da cultura, do estilo de vida? Sim. Isso bateu numa criança, né, que estava acostumada com uma dinâmica? Então, eu voltei muito feliz, porque eu pedi para voltar. Eu pedia para voltar, não queria continuar. Porque eu não podia... Minha raciocínio era muito simples como criança. Eu não posso morar com a minha mãe, porque ela vive ficando doente. A gente fez várias tentativas, mas nunca deu certo. Então, eu quero morar com meu pai. Simples assim, não posso morar com não queria continuar morando com a minha tia, com a minha prima, com o meu primo. Não que eles fossem ruins, eles me tratavam igual. Eu era tratada igual, mas para mim não era a minha casa, não era a minha família. Eu tinha tido uma família aqui no Brasil. Entendi. O teu lance era mais com o teu pai, não era com a questão do país. Tu queria morar com o teu pai. Eu queria, não podia, se eu não posso morar com a minha mãe, eu quero morar com meu pai. E aí tu ficou dos 12 até que idade no Brasil? Porque não, aí eu fiquei no Brasil. Aí tu morou um pouquinho lá de novo depois? Não, né? Eu morei só o ano de 2019. Eu ia todo ano visitar minha mãe. Entendi. Isso eu sempre, nunca dei. Eu comecei a viajar para o Brasil sozinha com 8 anos de idade e continuei a vida inteira assim. Uma vez por ano, eu ia visitar meu pai, depois eu passei a visitar minha mãe uma vez por ano. E até os 20 anos, eu ficava 2 meses lá. Eu ficava dezembro e janeiro lá. O que a tua família fazia lá? A minha família, a minha mãe, ela foi secretária executiva. Os meus avós, o meu tio, né, o irmão da minha mãe, tinha uma loja de brinquedo, muito boa. Agora, você imagina, isso é o paraíso, né? Quando criança, você poder ir na loja de brinquedo e mexer em tudo, era muito bom. Legal.